Graça e paz do Senhor ao teu coração. Amém, igreja? Aleluia. Quantos irmãos estão aqui se preparando também para continuar, né, prestando seu culto ao Senhor? Sabe, irmãos, há muitos anos, né? Graças a Deus, todas as igrejas acho que atuam assim, tem o seu momento específico, né, para dar um foco em famílias, cada uma do seu jeito, né? Nós temos no mês de maio a própria denominação fazendo um esforço para que a gente tenha um material, inclusive, que é esse. Talvez você está há muitos anos já na vida cristã e talvez, às vezes, você fique um pouco frustrado com os seus próprios projetos, né, com as coisas com quais você já se comprometeu e se diga, meu Deus, né? Eu queria dizer algo a você que talvez você até já saiba, uma parábola, por assim dizer, ou, enfim, um exemplo, uma história, e que eu não sei se ela é real ou não, mas eu creio que ela ilustra bem isso que a gente está vivendo. Que é aquele jovem que ele chega a conversar com o seu pastor e dizendo assim, olha, pastor, eu não vou mais continuar na igreja. Eu estou aqui há mais de 10 anos e assim, nada mudou. E aí o pastor falou, olha, antes de você continuar aí o que você pretende me contar, eu queria só fazer um desafio a você. Não sei se você sabe, no córrego aqui perto da igreja, o pessoal disse que achou ouro lá. Ele falou, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Não, calma, eu estou falando. Que tal você pegar para mim e fazer uma gentileza para nós dois? E o que você encontrar lá, a gente te ajuda, a gente vende, você faz um valor, que tal? Não tem nada a ver com o que eu estou lhe falando. Ele falou, mas você poderia fazer isso? Ah, eu posso, eu estou livre, eu marquei para estar aqui com o senhor. Ele falou, então ali no galpão tem ali uma peneira, né? Dessas próprias para isso. Pega lá, tá meio já enferrujada, mas vai servir. E ele pega aquela peneira e ele vai no período da manhã, numa chanada lá, chega no período da tarde e começa a procurar e não encontra. Ao final da tarde ele chega, o pastor está terminando seu gabinete, e ele espera, ele chega lá, olha aí, ó, fui lá, tô com mais raiva ainda, porque agora eu não achei nada. Fui lá, ele falou, cadê aqui a peneira que você levou? Ele falou, tá aqui. E aquela peneira toda enferrujada estava puro metal, tinha saído toda a ferrugem. Por conta dos movimentos que ele fez no rio, né, para encontrar ouro e chacoalha, e isso tudo funcionou como uma espécie de um bombril ali, né? Até se usava no passado, né, areia junto com açúcar, já estava moda lá para arear as panelas, né? E ele falou, você aprende alguma coisa com isso aqui? Você teve o dia todo lá fazendo, você não alcançou de fato o propósito, mas um deles você alcançou. Olha o estado que está essa peneira, olha a limpeza que ela está. Talvez você não tenha chegado no ouro que você tanto deseja, da sua vida e das coisas e das mudanças que você quer. Mas Deus está te purificando a cada momento. Quem está do teu lado nota que você já não é mais a mesma pessoa que chegou aqui há 10 anos atrás. Nós sabemos disso. E que bom que você está frustrado por não ter alcançado ainda. É sinal que você não deve parar, mas deve continuar. Irmãos, nós estamos aqui sendo desafiados constantemente, né? E a cada momento Deus está purificando algo em seu coração. Há algo em você, como pai, como mãe, que é melhor do que era antes. Se você está ouvindo o Evangelho e de alguma maneira tem se esforçado para viver esses valores na sua casa, isso está acontecendo. Pessoas estão vendo a mudança do seu coração. E hão de glorificar a Deus pela sua vida. Não desista. Continue firme, aprendendo do Senhor, ouvindo esses bons exemplos dados aqui e não desanimando ainda mais. Eu não consigo, mas estimulando o teu coração para fazer. Talvez não do jeito que a Paty e o Andy fizeram ou que a Ana e o Wagner fizeram, mas lá do seu jeito, na sua casa, dentro da sua configuração. E Deus vai operar de maneira sobrenatural lá. E será esse lar que é o nosso anseio, né? A casa de bênção, né? Onde Deus estará reinando em poder para a sua glória. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Amém. Um amém bem batista mesmo. Mas vamos lá, né, irmãos? Efésios 6, 18 e 19. Amém, vamos lá, né? O irmão Wagner estava aqui ali, ele estava vendo o louvor bem batista, ele já quis dar uma levantada ali, né? Já puxou um backing vocal ali, que... né, irmão Wagner?
Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Efésios 6, 18 e 19. É uma continuidade praticamente da ministração do período da manhã. De manhã um pouco mais falando do nosso coração, agora abrindo isso um pouco mais para o contexto da nossa família, tá? Efésios 6, 18 e 19 está sendo projetado aqui também. A palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando abrir a boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Vamos orar. Pai eterno, louvado e exaltado seja o teu nome pela tua palavra que foi lida aqui, pelas canções que foram ministradas, também, ó Senhor, pelo tempo da família, pelo desafio lançado aqui também. Obrigado porque chegamos aqui, passando um pouquinho da metade já desse tempo, e temos aprendido, temos sido desafiados, temos notado que há muitas áreas de lapidação nos nossos lares, nas nossas famílias, e a tua palavra tem nos orientado nessa direção. Então nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vivemos num dos tempos mais conectados da história e a tendência é cada vez isso aumentar mais, conforme tudo for ficando mais acessível, né? E está acontecendo já. Diferente de outros países, até a maneira que o Brasil cobra, né? Para as redes serem instaladas em nossas casas e nos celulares, é livre, né? Você cada vez está vendo os pacotes ficarem maiores de dados e cada vez aquilo que a gente consome através dos celulares cada vez mais atrativos, né? Cada vez mais. E o que torna um tremendo problema, porque cada vez que essa geração está sendo educada através dessa conexão direta, através das telas, através desses brilhos todos, tudo mais, fica difícil eles entenderem esse mundo analógico, né? Esse mundo físico aqui e ter interesse por ele, né? Então, como é que é lá no culto? O que vai ter lá, né? É telão, é colorido, tem coisas interativas? Não, vai ter a banda mesmo ao vivo e vai ter alguém pregando ao vivo a cores. Que chato! Né? Porque a mentalidade já ficou habituada, né, com o virtual e tudo rápido. Para que vem ter o 40 minutos? Para que vem ter 2 horas de podcast? Eu vou ver os 3 cortes mais legais do podcast. E aí a mentalidade vai agindo assim, e isso vai sendo levado para toda a vida, para a vida espiritual, para a vida profissional, para os estudos, né? Para tudo, irmãos. Aqueles que já estão com mais de 50, como eu, né, tiveram a oportunidade de ser aqueles que tinham que ir no farol do saber, ou que tinham que ir na biblioteca, né, para fazer o resumo, depois entregar o trabalho. Né? A gente precisou construir esse caminho. Essa galerinha nova de hoje em dia, o celular já dá tudo pronto, né, com excelência, com várias informações, que é capaz de te surpreender como pai, como mãe, né, daquilo que eles conquistaram através ali de uma pesquisa de talvez 30 segundos a 1 minuto no celular. Mas desaprende-se o processo analógico da vida. Frustram-se com a primeira tentativa e falha, porque no celular dá certo. Mas na vida, como é que funciona? E eu e os irmãos precisamos colaborar também com os nossos filhos para que eles compreendam esse processo, inclusive da frustração que a vida traz. Como é que isso se vive? Dessa maneira que foi trazido. E uma das ferramentas especiais que foi citada aqui já mais de uma vez é esse culto doméstico. O culto doméstico é uma oportunidade muito especial para que isso aconteça. Porque ali, diferente do passado, onde o papai e a mamãe chamavam os filhos e tomavam café e oportunizavam a leitura e o pedido de oração, mas não tinha muito que ficar falando dos seus problemas, né? Eles iam ouvir os pais. E já foi um resultado maravilhoso. Parte das pessoas que a gente tem carinho hoje, que a gente admira no Evangelho, pessoas que têm influência dentro e fora do nosso país, que muitas famílias foram alcançadas por eles, dão testemunho. Eles conheceram de Jesus na igreja, mas a verdade do Cristo sobre suas vidas foi no seu lar, na sua casa, uma mãe, um pai de fé. Então essa construção. Mas, então, cada vez mais conectados. Olha que ironia, né? Cada vez mais conectados, mas cada vez mais
desconectados, né? É interessante o Cortella, né, aquele filósofo, ele traz a analogia, lembrando como é que eram as salas do passado, né? Eram com o sofá de frente. De repente entrou a TV, né? Entrou a TV. Aí a TV tirou aquelas pessoas que estavam no sofá de frente, ela fez assim, ó, né? Virou para cá, né? Tá todo mundo olhando para lá, mas ainda tá junto, né? Tá todo mundo aqui. E de repente agora chegou o celular, né? E o celular faz com que cada um esteja no seu cômodo, cada um num cantinho da sala, até porque não querem muito que se veja, né, o que está acontecendo lá. E às vezes não é nada tão maldoso assim, mas é que quer ter o seu bate-papo como se fosse uma confidência com o seu colega, então buscam os seus ambientes também para que isso aconteça. Então, olha só, nos conectou. Muito dificilmente a gente perde hoje os nossos filhos de contato, ou familiares, né, do contato, porque está ali fácil. Mas também nos distanciou. Eu não preciso mais ir lá. Eu falei já com ele hoje. Não, a gente já conversou. Eu não preciso ter esse contato, porque eu já tive no celular, parece que ela ameniza no meu coração o desejo do encontro, do aprofundar o relacionamento. Então, cada vez mais conectados, mas desconectados fisicamente, né? Isso tem acontecido e a gente tem notado, e os resultados já estão aparecendo, né, irmãos? Crescimento da questão da ansiedade, depressão, dentre outras coisas. Então, nós precisamos atentar para isso. Paulo, ele está trazendo para a gente aqui a importância de estarmos vinculados cada vez mais em conexão com o nosso Deus e também com a nossa família. Estas ferramentas que Deus nos deu, ela por si não são um mal, né, irmãos? Como foi dito no passado, no texto sagrado, sobre a questão do dinheiro. Não é o dinheiro a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro, né? Não são as redes a raiz de todos os males. Pelo contrário, tem dado uma oportunidade muito especial de ouvirmos tantas coisas que Deus tem feito através do mundo, tem estimulado a nossa fé também. Mas, a partir do momento que usamos mal esse recurso, ele pode sim ser uma tragédia, né? Uma maldição na nossa vida, na nossa casa. Quantas famílias já têm narrado isso, né? Que tem aumentado muito o problema com a pornografia dentro do lar, né? Até mesmo aquele sujeito que reviu aquela ex-namorada no Facebook. Irmãos, né? Começa a bater um papo e ali vai, e daí começam os flertes. Irmãos do céu, né? Só Satanás para saber o que ele faz de uma situação como essa. Exemplos assim esdrúxulos, né, que a gente já escutou aqui, né, na casa de oração. Então, esse cuidado, né, com essa conexão, e a nossa família, ela é a nossa principal conexão com Deus e depois uns com os outros. E para isso não precisa do Wi-Fi, né, que o material diz assim. Essa conexão ela não cai, né, ela sempre está disponível àqueles que desejam. O que o apóstolo Paulo trouxe para a gente aqui então? Né? O primeiro ponto que ele fala e traz aqui, baseado em Efésios 6,18, famílias conectadas com Deus desenvolvem uma vida de oração. Como nós falamos no período da manhã. É vital que essa família ore. Paulo ele mostra que a força espiritual nasce disso. Você vai ser forte espiritualmente a partir do momento que você buscar o Senhor em oração. Não tem como desenvolver intimidade com alguém sem dialogar com essa pessoa, né? Não tem como, não existe. É preciso dialogar. Nós precisamos conhecer Deus e isso se faz através da oração. A oração ela conecta a família com Deus e permite que Deus cumpra com seus propósitos nessa família. Quando a oração entra no lar, irmãos, diminui a ansiedade. Os conflitos, eles são tratados de maneira diferente. Eles têm que acontecer, os conflitos, tá? Por favor. Aquilo que eu sempre falo aqui, mas vou falar de novo, né? A frase da traseira do carro, né? Tenho Cristo, não tenho crise, né? Os irmãos já estão cansados de ouvir falar isso. Mas, irmãos, não. Muitas vezes Cristo entra na nossa vida para gerar a crise. Jesus entra na nossa vida para gerar crise também. Para que a gente identifique quais são esses pontos de crise e apresente a Ele. E Ele gere não mais só um remédio, mas Ele cure de fato, né? Eu vim trazer a espada, né? Ele diz. Eu vim para deixar filhos contra pais, pais contra filhos. Uau, irmãos contra irmãos. O que Jesus está falando, irmãos? Purificação dos relacionamentos. Isso acontece através da crise.
para que as verdades, né, a nosso respeito venham à tona. E a igreja é um dos instrumentos, a nossa família também. Então não fique, lá em casa está um conflito. Que oportunidade de lapidar algumas coisas. Mas só vai conseguir isso, só vamos conseguir através da oração. A ansiedade diminui. Aí sim, os conflitos agora, eles são tratados com graça. O que foi falado aqui também, não é mais a pessoa à minha frente que é o problema, né? Não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, são questões espirituais. Então eu sei que eu não tenho problema com meu filho, não tenho problema com meu cônjuge. Meu problema está com o pecado e vencer o pecado. O cônjuge, o filho, os meus irmãos, eu amo. Agora, é preciso entender que a prática deles, ou a minha, não é aprovada por Deus. A oração ajuda a trabalhar com essas coisas com graça. O irmão Valdo gostou de um exemplo que eu dei o dia, né? Foi fruto do sofrimento esse exemplo, né, irmãos? Que havia fervido um leite lá, né? E, enfim, não sei porquê, né? Que é micro-ondas direto, mas ferviu o bendito leite por algum motivo e transbordou, irmãos. Aquele negócio lá que nem o pão de alho, né, lá na churrasqueira. Você virou, né? Ele, não sei o que ele tem, acho que ele liga instantaneamente quando você não está olhando, né? E o leite, da mesma maneira, transbordou. Transbordou e ficou um pouquinho parado lá. E eu tentei lavar logo depois, né, para não deixar tão bagunçado ali os negócios, tentei lavar. Mãos do céu, que dificuldade, né, que foi tirar aquele negócio ali. E aí eu falei, depois eu vejo isso. Peguei e deixei o restante com água. E fui resolver outras coisas. Daí voltei e vi ali, deixa eu terminar. Irmãos, assim com o dedo, né? Com o dedo saía ali logo depois, poucos minutos depois. Por causa da hidratação, né, daquilo que havia sido ressecado. Quando você e eu oramos, né, nós fazemos isso. É como se Deus tivesse a oportunidade de amolecer aquelas coisas. E fica mais fácil, dá para trabalhar com graça sobre aquilo. Porque o Espírito de Deus já foi à frente. Não vai ser mais pela minha força, mas vai ser pela graça do Senhor. Então, conflitos são tratados com graça. Deus passa a governar as decisões. Agora eu posso recuar, porque não é uma questão pessoal minha que eu tenho que prevalecer sobre o meu ente querido, né? Mas eu quero que a graça de Deus, ela avance dentro do meu lar, da minha família, e por isso, às vezes a decisão, ela não vai ser a que tanto queria, mas vai ser para o bem comum, porque o Espírito Santo de Deus fez isso na minha vida. Então, separar minutos diários, né? Que é uma dica aqui, para que a gente tenha esse tempo, como está sendo sugerido desde o início aqui. Antes das refeições, quem sabe aproveitando também, a irmã Paty deu a ideia, né, de antes, que está funcionando para eles lá antes de dormir. Mas, às vezes, alguns, o momento da refeição é o momento que, olha, gente, que tem é esse. Né? Então, já aproveitar aquele momento para ter um momento de oração, enfim, né? Aproveitar as oportunidades para buscar a Deus junto em família, antes de dormir também. E ensinar, né? Aqueles que têm os seus filhos, né? Ensinar os seus filhos a prática da oração. Segundo ponto que ele traz para a gente aqui, irmãos, que essas famílias conectadas, elas aprendem a desligar das distrações espirituais, coisas que nos distraem nessa busca do Senhor. Ele fala aqui sobre a importância da vigilância. Então isso é proteger a nossa mente e também o nosso coração. Não são as redes um problema, mas o excesso delas, né? E também o que buscamos muitas vezes nas redes. Ela tem alimentado ou tem gerado ainda mais indignação em nossos corações. Então, o inimigo, ele tem agido dessa forma, mostrando que não precisa necessariamente, para destruir a família, eu tenho um caso extraconjugal. Né? Não basta eu roubar lá no meu trabalho, né? Coisas que poderiam trazer e já trouxeram desgraça a muitas famílias. Mas ele dá a impressão para a gente que a gente tem o quê? Tempo. Tranquilo. Outra hora você vê isso. Outra hora você começa o culto doméstico, né? Em um outro momento, você é tão atarefado, você é tão atarefada, né? Não cabe na sua agenda. Você sabe que não cabe. E vai incutindo desculpas, né, na nossa mente. E a gente nunca configura algo para mudar esse cenário. E vamos nisso. Uma das técnicas melhores de Satanás é, de fato, essa. Fazer a gente achar que tem tempo. Tão bonito e poético, né? Quando se dizia na igreja, e fora dela também, né? Vamos receber aqui as crianças. A gente não faz mais isso, né? A irmã Roselma, eu, né, e os outros
E professores também já não fazem mais. E chegavam as crianças, vamos orar pelas crianças, irmãos, que elas são o quê da igreja? O futuro da igreja, né, irmãos? Quantos já ouviram isso, né? Elas são o futuro da igreja? Não, irmãos. Elas são o presente da igreja. Sabe o que é isso, né? Eu não vou exagerar falando que é uma mentira de Satanás, porque na realidade é uma palavra, né, poética, bonita para tratar as crianças, mas que traz uma inverdade. Se eles são o futuro da igreja, então eu posso esperar, né? Esperar eles serem o presente da igreja quando tiver 16, 17, que aí eles vão ajudar aqui na igreja de verdade, vão ter o seu estágio, vão contribuir financeiramente, aí sim a gente vai cuidar deles. Vai dar tempo, irmãos? Um adolescente, 16, 17 anos, onde não foi bem educado na palavra de Deus, com o mundo, com as tentações que há, você querer nesse tempo ganhar o tempo que você perdeu? Não, irmãos. Por isso é absurdo o número de jovens desviados do evangelho quando entram na faculdade. Irmãos, é um número absurdo. Eu não quero falhar aqui com os irmãos, mas é algo assim surreal. E a pergunta que se faz, né, e que os pedagogos cristãos fazem é: meu Deus, o que aconteceu nesses 18, 20 anos com esse rapaz, com essa jovem, que passou sob a sua tutela e que em um ano, em um ambiente diferente e questionado, 20 anos vão por água abaixo. Alguma coisa está muito errada nisso. É porque eles aprenderam uma série de doutrinas e práticas, mas não conheceram um Deus vivo dentro do lar. Papai e mamãe vão orar por isso. Papai e mamãe estão com essa dificuldade, eu pedi para o Papai do Céu cuidar disso. Filho, me perdoe. Né? Filho, Senhor, nós te amamos, declarações de amor ao seu Deus. Pegar papai e mamãe de joelhos dobrados, lendo o texto sagrado. Nunca viu isso. Mas vinha na igreja. Logo depois que chegou da faculdade lá e que provou das coisas e da sabedoria, dos questionamentos, inclusive relacionados à fé, questionamentos esses dos ateus acadêmicos, questionamentos esses, 95% deles já refutados por outros estudiosos cristãos, tá? Mas que os nossos filhos não sabiam e caem. É uma demonstração deste lar, né, que ainda precisa ser esse lugar de verdade prática do Evangelho. Estamos começando aqui, o Juntins já está, né, caminhando. Vamos começar uma classe com os juniores que desejam descer as águas. Mas lá o nosso combinado, né, irmã Patrícia, é os pais estarem integrados neste processo. Né? Um diálogo estreito, vida fora da igreja também. Esse é o nosso desejo. Para que tenha sentido. E essa classe de ontem eu elaborei ali todo um material para conversar com os pais primeiro, sobre a importância do testemunho deles para que a gente alcance êxito naquilo que Deus deseja para o coração dos seus filhos. E nós conversamos ali para que eles saibam que eles precisam assumir esse compromisso, que não é nosso, não foi a folhinha que eu fiz. É um compromisso exigido da palavra de Deus para a nossa vida. Então, que Deus nos dê graça em nome de Jesus, né? Priorizar, então, conversas reais, né? Substituir o tempo excessivo online por uma leitura bíblica. Tem tantas versões da palavra de Deus, oração, comunhão em família. Deixa eu agregar algo aqui que foi muito bonito agora na classe do período da manhã, a classe dos primeiros passos, que a irmã Ana trouxe. Ela veio de uma outra, não vou falar assim, vou deixar para que ela dê o testemunho em algum momento, mas vou falar só uma parte. Ela estava numa seita religiosa e ela estava se afastando dessa seita já tinha tirado muitas daquelas coisas, né, da sua vida, e ela disse assim que não estava conseguindo entender muito bem, né, o que Deus queria dela. Eis que ela, desafiada pelo esposo, pelo Rodrigo, falou assim: vamos assistir comigo The Chosen? Os Escolhidos? Daí ela falou, não queria, né? Daí ela cedeu, né, e assistiu.
E ela falou que a vida dela passou por uma transformação em um momento em que eles estão falando sobre os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento, e aí depois remetem ao Cordeiro, que entregou a vida por nós. Ela começou a se emocionar e disse: pastor, como é que eu vou ficar indiferente com o Senhor que faz o que Ele faz por mim? Eu não posso mais. E eu falei: Rodrigo, vamos procurar uma igreja. E estão aqui, irmãos. Então Deus usa a sua palavra, Deus usa o teu testemunho, Deus usa The Chosen. Deus usou por muito tempo a Record, com as novelas lá, né? Depois tinha que explicar o resto. Mas enfim, Deus usou, irmãos, e tem usado para a sua glória. Então, irmãos, tá difícil? Quem sabe os filhos não querem saber lá de ler a Bíblia com você? Vai lá no The Chosen, né? Mas foi assim mesmo? Então agora vamos ver na Bíblia. Entendeu? Deus dá graça, irmãos. Deus nos dá criatividade para a gente avançar. Não tem povo mais criativo que o povo crente. Boa parte das artes, do que existe nos dias de hoje, na música, na pintura, lá no passado teve influência do povo cristão. Né? Nós somos muito, muito criativos. O Espírito de Deus repousa em nós. Então, se não fazemos, não fazemos por negligência. Porque Deus deu graça para que a gente saiba achar caminhos para fazer. O Espírito Santo dele nos orienta. Ponto 3. E por fim, famílias conectadas com Deus cumprem com seu propósito espiritual. O apóstolo Paulo lhe diz ali no verso 19 que orar também por ele, né? Orar por ele também, irmãos. Para que ele pudesse continuar anunciando. Pede oração pela sua missão. E o que o material nos traz aqui? O que essa mensagem nos traz? Que as famílias conectadas, elas constroem tudo isso, mas não para si, para um propósito. Não é só para inchar a família, né, de conhecimento, senão a gente fica religioso e começa só a apontar o dedo para os outros e não sabe ajudar os outros nas suas carências. Então não, a gente tem que ir até onde essa carência existe. Então, irmão, servir também. Famílias conectadas não pensam em si, mas elas se tornam um instrumento de Deus. Como é lindo, né, quando há um movimento aqui na igreja e a gente vê o pai, a mamãe, o filho, né, ou o vovô com a vovó, né, com o seu netinho, agregando aqui naquele trabalho e marcando o coraçãozinho, né, das crianças. Marcando o coraçãozinho, e não só de parente, às vezes de vizinhos também. Não, ela queria vir, a mãe deixou, trouxe. Quantas crianças foram alcançadas ao Senhor nesse formato? Desse jeito. Glória a Deus. E nós então temos essa missão de servir. Essa construção tem propósito de servir. Uma casa alinhada com o nosso Deus, ela evangeliza pelo exemplo. Ah, vocês estão saindo? Sim, nós temos um trabalho lá na igreja social, nós vamos estar atuando lá, decidimos ir todos juntos. Olha que coisa linda, que testemunho bonito. Influencia outras famílias. Quando chega na sua casa, e por mais simples que seja, mas vê, a pessoa já vai lá, né, comer, né, assim, rapidinho, você, com toda a educação, você pede só um minutinho, a gente tem por hábito orar antes de comer, e aí a pessoa fica um pouco constrangida, mas ela aprende mais um valor lá com você, lá dentro da sua casa, né? Não vai fazer como João Alexandre, né, por favor, irmãos, uma graça aqui. Não vai fazer como João Alexandre, que uma ocasião ele foi orar com outro rapaz, o João Alexandre, o músico, tá? Foi almoçar com outro rapaz, e aí, quando ele foi comer, ele serviu, e ele baixou a cabeça e orou, e o rapaz já estava lá na 10ª garfada. Ele falou: o que você está fazendo aí? Ele falou: estou agradecendo. Ele falou assim: ah, então, tem disso agora? Eu falei: não, sim, um cristão agradece o alimento ao Senhor, pede a bênção sobre o alimento e come. Ele falou assim: ah, eu não, eu sento aqui, botou comida na mesa, eu estou comendo. Ele falou: meu cachorro igualzinho. Então não faça isso, irmãos. Não seja mal educado, tá? Você seja polido com o seu visitante lá. E ele ainda não entende, ele é ignorante espiritualmente, tá? É uma oportunidade que ele tem de ver o exemplo através de você. Irmãos, o exemplo, e esse exemplo, as palavras elas ministram, mas o exemplo ele carrega. Ele carrega. Então, glória a Deus, né, pela oportunidade que temos. Você cria filhos com propósitos espirituais. Queremos que os nossos filhos sejam bons cidadãos, que eles sejam prósperos no que forem fazer. E amém, né? Tudo isso deve acontecer. Sejam relevantes, sejam inteligentes, bonitos, cheirosinhos, né?
Mas o maior desejo do nosso coração é que os nossos filhos pertençam ao Senhor. Eles sejam servos e servas do Senhor. Que adianta eles edificarem tantas coisas aqui, se nós não temos a convicção, eles não têm a convicção de que a vida eterna já lhes foi herdada, né? Simplesmente pela sua aceitação do que Cristo já fez pelas suas vidas. Então a família alinhada com Deus, ela tem esse objetivo, servir e que ela seja um exemplo para outras famílias, para outras pessoas e também cumprindo com o propósito espiritual para o qual Deus chamou a sua igreja, que é ir fazer discípulos, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, então, e eu quero convidar você a baixar sua fronte. Famílias espirituais não são modernas apenas, elas não são as mais conectadas, as que têm mais posse, não. Ah, ela é espiritual, então ela é próspera. Nem sempre. Nem sempre. Mas uma coisa é certa: a harmonia nesse lar. A presença de Deus. Até mesmo os conflitos são tratados debaixo da graça de Deus, clamando a Jesus direção. A unção naquele lugar. Como é que está o seu lar? Famílias conectadas com o Senhor, elas são saudáveis, espiritualmente falando, e por consequência, saudáveis emocionalmente falando também. Porque o Espírito Santo de Deus rege, cura, restaura. A oração constante nesse lar, por entender a sua dependência de Deus. Vigia contra as distrações espirituais. Pede a Deus discernimento para fazer aquilo que é certo. E quer que o reino seja estabelecido dentro da sua casa. Família espiritual passa menos tempo nas redes, mais tempo na presença uns dos outros, mais tempo na presença de Deus. Que desafios para esse tempo. A pergunta que vai nos levar a orar agora é: hoje, sua família quer ajustar a sua conexão, submetendo-se ao Senhor, pedindo para que Ele dê orientação, para que Ele reconfigure áreas do seu lar? É o seu desejo? Lembra do menino lá que eu iniciei falando dele? Talvez você já tenha feito isso tantas vezes, mas continue. Você está sendo purificado no processo. Você quer assumir um compromisso com o Senhor? Com a sua família? Com a tua casa de oração? Convido você a dobrar o seu joelho, em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Ó Deus eterno, estou aqui juntamente com os meus irmãos, com os joelhos dobrados diante do Senhor. Nós vimos aqui alguns desafios da Tua Palavra para a nossa vida. Nos conectar nas redes para nos conectar mais com o Senhor. Nos conectar mais com os nossos entes queridos, no nosso lar. E assim, sendo um bom testemunho, perfume vivo do Senhor a todos aqueles que cruzam os nossos caminhos. Nós sabemos que por nós mesmos, ó Deus, nada podemos fazer. O Senhor já nos orientou na Tua Palavra. Mas os nossos joelhos dobrados aqui neste momento mostram o desejo de lapidação e o desejo que o Senhor nos socorra nisso. Ó Deus eterno, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. E é por isso que mais uma vez o Senhor ministrou no nosso coração. O Senhor não nos deixa sem palavra. O Senhor não nos deixa sem orientação. Obrigado. Quero colocar aqui a vida dos irmãos que estão conseguindo viver esses princípios no seu lar,
estão conseguindo passar por este tempo de edificação na sua casa. Louvado, exaltado seja o teu nome. Continua lapidando a vida dos meus irmãos. Deus, irmãos que estão fazendo isso, Deus, mas com os joelhos vacilantes, mas que têm procurado fazê-lo, têm procurado viver isso no seu lar, que o Senhor os fortaleça ainda mais, e que haja constância na busca do Senhor e no derramar isso na sua casa. Em nome de Jesus. Haverá colheita. Isso não há dúvida e a gente sabe. Obrigado, Senhor. Pai, aqueles que estão, Senhor, hoje prostrados, mas não em busca, prostrados porque estão quase desistindo. Peço por estes também, que o Senhor os soerga, que o Teu Espírito Santo os levante, que a mão forte do Senhor os sustente, que a voz mansa e suave do Senhor, dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu amo você, venha, eu sou o caminho, e eu quero te ajudar, que essa voz esteja nos ouvidos, na mente, no coração dos meus irmãos, e que eles sejam levantados pelo Senhor, em nome de Jesus, para que haja, Senhor, alegria vinda do Teu Santo Espírito e frutificação, para a alegria do coração dos meus irmãos e para a glória do Teu nome. Senhor, estamos aqui, de joelhos dobrados, diante do Senhor. Nos levanta agora, Senhor, com a nossa aliança renovada diante de Ti, porque nós Te amamos, somos dependentes do Senhor, e este é o motivo pelo qual nós estamos aqui orando. Te amamos, em nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, e nós oramos nesse momento. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Podemos assentar, em nome de Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória ao nosso Deus. Irmãos queridos, desejamos a vocês uma semana abençoada, debaixo da graça de Deus. Depois nós queremos ver as imagens desses PGMs, né, temáticos. Vai ser uma bênção e vai ser uma oportunidade evangelística, como a irmã Patrícia também e o irmão Wagner, né, estiveram lembrando aqui. Então, participe. Não estou fazendo parte de nenhum PGM. Meus irmãos, líderes de PGM aí, fiquem em pé, por favor, quem que está à frente do PGM. Olha lá, eu também, né? Elisinha, por favor, Ana, fique em pé aqui como referência. Irmãos, aqui é na rua da igreja, o irmão Jorge Mansônia, né? O irmão Andy e a irmã Pati, lá na entrada do Monte Castelo, né? Que é São Dimas, né? A Aninha, a Tuba, né? Ali. A Elisinha, a Ana, né? Estamos lá atrás da maternidade, praticamente, Rua Congo, né? E a irmã também, Roselma, tá lá entre Guaraituba, pode se sentar, entre Guaraituba e Eucaliptos. Bem na divisa ali tem o Parque Linear, né? Ela tá ao lado ali. Se você quer se integrar um PGM, né? Ir lá para aprender mais, receber palavras de oração, adorar ao Senhor e também comer bem, por que não? Você está convidado, tá? Esse tempo de desconexão faz parte, né? Olha, um tempo de desconexão. Estar nos nossos PGMs também, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, obrigado por essa oportunidade de cultuar o Teu nome, junto com os meus irmãos. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esses irmãos que nos acompanham também através das redes sociais. Agora que a graça e a paz do Senhor, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo do nosso Deus estejam convosco, povo de Deus, aqui e em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos em paz, debaixo da graça do nosso Deus.